Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro, não resisto a um comentário prévio à intervenção que tinha planeado fazer. Ao ouvir a intervenção que antecedeu do secretário-geral do Partido Socialista, devo-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que há quem acredite mais na nossa projeção macroeconómica do que o próprio Governo. Ao contrário do que aqui começou por dizer o secretário-geral do Partido Socialista, que não acreditava naquilo que era a projeção do crescimento económico que o Governo apresentou, a seguir, na própria intervenção, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo debate, foi capaz de apresentar um elenco de medidas sem dizer quanto custava, que é bem capaz de não conseguir enquadrar naquilo que são os números apresentados pelo Governo. Mas se não fosse só irresponsável, e até um ato de alguma hipocrisia política, há algo mais naquilo que foi a intervenção do secretário-geral do Partido Socialista, mas sobretudo no apoio que colheu de algumas colegas da sua bancada, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Ouvir o secretário-geral do Partido Socialista anunciar, por exemplo, a abolição das portagens nas ex-scouts e ver os antigos membros do Governo levantarem-se para aplaudirem, quando há um mês atrás não foram capazes de o decidir, é hipocrisia, é uma mentira, é uma falsidade, não é assim que se deve governar o país. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, onde estavam as senhoras deputadas há 6 meses atrás? Onde estavam há 1 ano atrás? Senhores deputados, deem condições para o orador poder continuar. Eu não sei onde estavam, mas já percebi que hoje estão incomodados. Senhoras e senhores deputados, o que mina o prestígio das instituições, o que mina a confiança das portuguesas e dos portugueses lá fora, é o que aqui acabou de acontecer. Quem teve a caneta na mão para decidir, levanta-se hoje para aplaudir quem anuncia, porque está agora na oposição. Um último comentário para dizer, senhoras e senhores deputados, não me parece que seja o Governo que tem medo de apresentar um orçamento retificativo. O que me parece é que há muitas bancadas com medo de votar o Orçamento de Estado. Isso sim, o medo não está de quem quer apresentar ou não apresentar um orçamento retificativo, o medo está de quem tem medo de olhar para o Orçamento de Estado. Uma nota final, prévia. Custa-me mesmo a perceber, e custará a todos os portugueses, a insistência do Partido Socialista em instar o Governo para apresentar um orçamento retificativo. Um orçamento que corrige, um orçamento que emenda. Será que há algum português que entenda que é o Governo Socialista que quer exigir ao novo Governo que emende, que corrija, que retifique o orçamento que era precisamente do Partido Socialista? Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados,
Portugal não está bem. Nos últimos anos, o prestígio das instituições foi fortemente afetado, o Estado Social degradou-se, nas áreas fundamentais como a saúde, a educação ou o acesso à habitação, famílias e empresas estiveram asfixiadas em impostos e o que o Estado tirou em impostos máximos devolveu em serviços mínimos. Quem quiser negar esta evidência não pode, não mereceu e não merece ser credor da confiança dos cidadãos. Porque negar o estado em que o país está, negar as dificuldades e os constrangimentos das famílias e das empresas, é negar o Portugal real. Negar o país real é fechar os olhos a um país que não é capaz de fixar o nosso futuro. Os jovens que são os filhos e os netos de alguém. Os jovens em que nós, enquanto país, investimos e emigram para colocar o nosso investimento coletivo ao serviço de outros países. Os jovens, os filhos de Portugal, que podiam e deviam aportar conhecimento, inovação, talento à nossa capacidade económica e aqui não se encontram para dar resposta a essa ambição coletiva e à ambição deles próprios. Os jovens que queriam aqui ficar com pais e avós, mas a quem Portugal não respondeu ao seu sonho, às vezes tão básico como encontrar acesso à habitação ou ter um salário justo. Garantir aos filhos de Portugal que é aqui que podem cumprir o seu sonho é cumprir Abril, é cumprir Portugal. E é por tudo isto que os portugueses, no passado dia 10 de março, quiseram uma mudança. Uma nova composição parlamentar, um novo governo e, sim, um novo primeiro-ministro legitimado pela vitória nas urnas. E é por isso que aqui estamos, a discutir um novo programa de governo que seja capaz daquilo que verdadeiramente importa, resolver o problema concreto da vida das pessoas. Um programa de governo que cuida e protege, que olha para os mais velhos. Portugal não tem que ter mulheres e homens que trabalharam uma vida inteira com pensões de miséria. Um programa de governo que cuida e protege, que olha para as famílias e baixa impostos e possibilita o acesso às creches. Um programa de governo que cuida e protege, que olha para a nossa comunidade e dota as forças e os serviços de segurança de meios e instrumentos para assegurar a paz pública, a ordem pública e a segurança de pessoas e bens. Mas também um programa de governo que projeta e ambiciona, que olha para a administração pública e a quer moderna, simples, transparente e eficaz. Um programa de governo que projeta e ambiciona uma economia forte, pujante, capaz de crescer de forma sustentável. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o dia de ontem demonstrou uma dicotomia muito estranha. Uma dicotomia entre os que quiseram discutir o país real e outros que quiseram pôr o foco político naquilo que nada tem a ver com o país real. Ontem, enquanto uns se ocuparam de discutir a baixa de impostos aos portugueses, sobretudo sobre a classe média, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de isentar de imposto sobre as transações, a aquisição de imóveis e de imposto de selo na compra da primeira habitação para jovens, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de discutir a execução urgente dos fundos comunitários, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem,
enquanto uns se ocupavam de decidir baixar impostos sobre a maioria das empresas portuguesas para poderem ser mais competitivas, pagarem melhores salários, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de um programa de emergência para a saúde, sem preconceitos ideológicos, um programa que salve o Serviço Nacional de Saúde, que dê resposta na medicina familiar, nas consultas, nas cirurgias, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de programar e resolver a recuperação do tempo de serviço dos professores, de iniciar a resolução justa das carreiras dos profissionais, dos serviços e das forças de segurança, outros preocupavam-se a discutir maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam com as carreiras na administração pública, de médicos, enfermeiros, auxiliares, professores, guardas prisionais, técnicos de justiça, forças armadas, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de garantir um rendimento mínimo a cada pensionista no valor de 820 € até ao final da legislatura, outros preocupavam-se em discutir maiorias parlamentares. Discutimos o país real e discutimos aquilo que os outros acham que é importante para o país real. Senhoras e senhores deputados, tenho dito e aqui reitero, aos portugueses nada interessa se quem resolveu o seu problema concreto, da sua vida em concreto, foi o PSD, com o apoio do Chega ou com o apoio do Partido Socialista. Aos portugueses o que interessa é ver o seu problema resolvido. É por isso que, numa palavra, eu quero daqui responder àqueles que ontem tinham como principal preocupação a composição das maiorias parlamentares. Senhoras e senhores deputados, toda esta é a maioria parlamentar que importa. Esta é a maioria parlamentar que importa à vida dos portugueses. O que importa à vida dos portugueses, repito, é resolver os seus problemas, não é saber que maiorias se compõem no Parlamento e na Assembleia da República. A nossa maioria, a Casa da Democracia, é aquela que deve pôr no topo das preocupações a prioridade na vida concreta dos portugueses. É no diálogo com todos, conhecendo bem as nossas diferenças, algumas delas profundas e insanáveis, que devemos procurar as pontes para a estabilidade política, mas sobretudo, mas essencialmente, para a resolução do problema da vida das pessoas. Senhor Presidente, queria terminar com uma palavra de esperança. No dia em que discutimos o programa do Governo e num dia em que, sobretudo, as galerias se enchem de jovens portugueses. Termino mesmo com esperança. Termino com uma palavra de profunda convicção que os dias que aí vêm são melhores que os dias que se foram. Termino com a certeza que é possível fazer muito melhor. Termino, portanto, com uma palavra de esperança para muitos e muitos portugueses que sonham mesmo com um dia melhor. Termino citando a letra de um poema de uma das maiores fadistas dos nossos tempos e que tem ela própria na sua voz imortalizado. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. Vamos acreditar, disse